Uma humilde camareira derramou champanhe sobre a socialite mais poderosa da cidade, mas quando o milionário dono da mansão a defendeu, segredos familiares de gerações vieram à tona e mudaram suas vidas para sempre, de forma que ninguém poderia prever. Uma história de amor impossível, superação e descobertas que conectam duas famílias rivais através do tempo. Prepare-se porque essa história irá tocar seu coração. Se inscreva no canal, deixe seu gostei nesse vídeo e comente de onde você está assistindo. O sol se refletia nas águas cristalinas que margeavam a Vila dos Mendes, a majestosa mansão da família Mendes, como se o próprio oceano estivesse salpicado de pequenos diamantes. Naquela tarde de primavera, enquanto os convidados da alta sociedade desfrutavam do exclusivo evento beneficente anual, ninguém poderia imaginar que o destino estava prestes a tecer sua intrincada rede. Beatriz Silva ajustou nervosamente o uniforme preto e branco enquanto atravessava os jardins perfeitamente cuidados. Suas mãos, acostumadas ao trabalho duro no pequeno vilarejo de pescadores de Porto Sereno, agora seguravam uma bandeja de prata com taças de champanhe. Aos 25 anos, Beatriz nunca havia pisado em um lugar tão opulento, onde cada objeto parecia murmurar histórias de privilégio e poder. Às vezes, os maiores erros abrem portas que nunca soubemos que existiam, pensou, lembrando-se das palavras de sua avó, sem saber quão proféticas elas seriam naquele dia. O nervosismo fez seus dedos tremerem levemente quando uma mulher com um vestido de seda verde esmeralda lhe lançou um olhar condescendente ao pegar uma taça. Beatriz tentou manter a compostura, mas naquele exato momento, um garçom passou apressadamente ao seu lado, fazendo com que perdesse o equilíbrio. Como em uma cena em câmera lenta, o champanhe dourado desenhou um arco perfeito no ar antes de derramar-se sobre o caríssimo vestido de Fernanda Costa, a socialite mais influente da costa. O grito indignado de Fernanda paralisou a música, as conversas e até mesmo o tempo. Todos os olhares se voltaram para Beatriz, que sentia o chão sob seus pés se transformar em areia movediça. Incompetente! Você tem ideia de quanto custa este vestido? A voz de Fernanda cortava o ar como um chicote. Exijo que a demitam imediatamente. Beatriz, com a dignidade que sua mãe lhe havia ensinado, tentou se desculpar, mas as palavras se afogaram em sua garganta quando uma presença imponente se interpôs entre ela e a furiosa mulher. Acidentes acontecem, Fernanda, mesmo nas melhores festas. A voz profunda e serena pertencia a Ricardo Mendes, o dono da mansão e do império empresarial que levava seu sobrenome. Com seus 40 anos, ele emanava uma autoridade natural que fez até mesmo Fernanda conter sua raiva. Permita-me compensar pelo incidente. Os olhos de Ricardo, de um verde intenso como o mar revolto, encontraram brevemente os de Beatriz. Naquele fugaz intercâmbio, algo inexplicável surgiu entre eles, como se uma corrente elétrica invisível tivesse conectado suas almas. Enquanto os convidados voltavam lentamente às suas conversas, Beatriz sentiu que algo fundamental havia mudado no universo. O que ela não sabia era que aquele pequeno acidente era apenas o primeiro fio de uma tapeçaria muito maior e mais complexa, entrelaçada por gerações e segredos que logo começariam a se revelar sob o teto da Vila dos Mendes. O sol começava a se pôr no horizonte, tingindo o céu de tons alaranjados e púrpuras, como se a própria natureza quisesse anunciar que depois daquele dia nada mais seria igual para a humilde empregada e o poderoso milionário. Beatriz retornou ao seu pequeno quarto na ala de serviço quando o último convidado deixou a festa. Exausta, deixou-se cair na simples cama enquanto lágrimas silenciosas escorriam por suas bochechas. Seu primeiro dia na Vila dos Mendes havia sido um desastre, e ela estava convencida de que também seria o último. O vilarejo de Porto Sereno, com suas casas caiadas de branco e seus barcos de pescadores, agora parecia um sonho distante. Ela havia crescido entre o aroma do mar e as canções dos pescadores, filha de José Silva, um homem de princípios inabaláveis que havia criado sua filha sozinho após a morte de sua esposa. «Pai, o que vou fazer agora?» murmurou Beatriz para o pequeno retrato que guardava ao lado da cama.
Ela havia aceitado o trabalho na Vila dos Mendes para enviar dinheiro a seu pai, cuja saúde se deteriorava a cada dia que passava. Uma leve batida na porta interrompeu seus pensamentos. Ao abrir, encontrou Dona Regina, a severa governanta da mansão, uma mulher de 60 anos com o cabelo preso em um coque impecável e uma postura tão rígida quanto sua expressão. "O Sr. Mendes quer vê-la em seu escritório. Agora", anunciou com um tom que não admitia réplica. Beatriz sentiu seu coração acelerar. Seria ele, pessoalmente, quem comunicaria sua demissão? Com passos inseguros, seguiu Dona Regina pelos amplos corredores, decorados com obras de arte, que valiam mais que todo o seu vilarejo natal. O escritório de Ricardo era um reflexo de sua personalidade, elegante, sóbrio e com uma presença imponente. Livros antigos preenchiam as estantes de mogno e uma grande janela oferecia uma vista panorâmica do oceano. "Entre, Beatriz", disse Ricardo, levantando os olhos de alguns documentos. Não havia rastro de raiva em sua voz, o que desconcertou ainda mais a jovem. "Sr. Mendes, quero me desculpar pelo ocorrido. Entenderei se decidir dispensar meus serviços", disse Beatriz, surpreendendo-se com a firmeza em sua voz, apesar do tremor interno. Ricardo a observou atentamente, como se tentasse decifrar um enigma. "Não vou demiti-la por um acidente, Beatriz. Na verdade, fiquei impressionado com sua dignidade diante da situação." Um silêncio estranho pairou entre eles. Beatriz notou que Ricardo parecia estar lutando com pensamentos que não compartilhava. "De onde você é exatamente?" perguntou finalmente. "De Porto Sereno, senhor. Um pequeno vilarejo de pescadores a algumas horas daqui." Algo indefinível cruzou o rosto de Ricardo. "Silva, sua família sempre viveu lá?" "Por gerações, o senhor. Meu avô foi um dos fundadores da cooperativa de pescadores." Ricardo levantou-se e aproximou-se da janela, dando-lhe as costas. "Há algo em você que me parece familiar, embora eu tenha certeza de que nunca nos vimos antes." Beatriz não soube o que responder. Sentia como se uma força invisível a atraísse para este homem enigmático. "Você terá uma segunda chance", decidiu Ricardo, voltando-se para ela. "Mas não como garçonete. Preciso de uma assistente para organizar os documentos da biblioteca da família. Alguém discreto e confiável." A proposta a pegou de surpresa. "Mas, senhor, eu não tenho experiência em..." "Às vezes, Beatriz, o que precisamos não é experiência, mas uma nova perspectiva." Ele a interrompeu suavemente. "Você começa amanhã." Enquanto retornava ao seu quarto, Beatriz não podia deixar de sentir que havia algo mais por trás desta estranha oferta. O que ela não sabia era que Ricardo, após fechar a porta de seu escritório, tirou de uma gaveta secreta uma velha fotografia amarelada, onde uma mulher com uma surpreendente semelhança com Beatriz sorria ao lado de um jovem que compartilhava os traços dos Mendes. "Será possível", murmurou para si mesmo, enquanto os segredos do passado começavam a se agitar como folhas movidas por um vento invisível. A manhã seguinte amanheceu clara, como se o céu quisesse dar as boas-vindas à nova fase que começava para Beatriz. A biblioteca dos Mendes ocupava uma sala inteira na ala leste da mansão, com teto alto e grandes janelas que permitiam que a luz natural banhasse as estantes repletas de volumes antigos. O lugar parecia saído de um conto de fadas. "Seu trabalho consistirá em catalogar estes documentos e organizá-los cronologicamente", explicou Dona Regina, entregando a Beatriz uma pequena chave. "O Sr. Mendes confia em você. Não o decepcione." Havia algo no tom da mulher mais velha que soava como um aviso. Antes que Beatriz pudesse perguntar mais, a porta da biblioteca se abriu bruscamente. "Então você é a nova protegida do meu primo?" A voz carregada de desdém pertencia a Marcelo Mendes, um homem de 35 anos com o mesmo porte aristocrático de Ricardo, mas com uma frieza calculista em seu olhar. Interessante método de conseguir uma promoção, derramando champanhe sobre a ex-noiva do chefe. Beatriz endireitou-se, enfrentando seu olhar com determinação. "Trabalho aqui porque sou capaz, senhor, e acidentes acontecem." Marcelo sorriu com malícia. "Oh, querida, nesta casa nada acontece por acidente. Cada movimento tem uma intenção." Ele se aproximou, invadindo seu espaço pessoal. "Tenha cuidado com os segredos que possa encontrar aqui.
Alguns são melhores quando permanecem enterrados. Quando Marcelo se foi, Beatriz sentiu um arrepio. O aviso velado ficou pairando no ar como um presságio. Durante os dias seguintes, Beatriz mergulhou em seu trabalho, descobrindo fascinada a história dos Mendes. A família havia construído sua fortuna inicial com a navegação comercial, expandindo-se depois para investimentos imobiliários e, nas últimas décadas, para a tecnologia sob a liderança visionária de Ricardo. Uma tarde, enquanto organizava correspondências antigas, Beatriz encontrou um compartimento oculto em uma das escrivaninhas. Dentro, havia um diário encadernado em couro, amarelado pelo tempo. A curiosidade pôde mais que a prudência e ela começou a lê-lo. 10 de julho de 1960. Hoje a vi novamente na praia de Porto Sereno. Maria Silva é a mulher mais linda que já conheci. Se meu pai descobrisse estes encontros, me deserdaria, mas não posso evitar amá-la. O coração de Beatriz deu um salto. Maria Silva? Sua avó? As páginas do diário revelavam uma história de amor proibido entre Antônio Mendes, o pai de Ricardo, e Maria Silva, separados pelas convenções sociais e ambições familiares. Ela estava tão absorta na leitura que não percebeu a presença de Ricardo até que sua voz grave quebrou o silêncio. Vejo que encontrou o diário do meu pai. Beatriz sobressaltou-se, fechando o livro abruptamente. Sinto muito, eu não deveria... Não se desculpe, Ricardo a interrompeu, aproximando-se. Talvez fosse inevitável que o encontrasse. Ele pegou o diário com cuidado, como quem segura algo frágil e valioso. Meu pai e sua avó se amaram em segredo. Um amor impossível entre um herdeiro da alta sociedade e uma jovem de um vilarejo de pescadores. Beatriz sentiu que o mundo girava ao seu redor. Como sabe que era minha avó? Soube desde que mencionou seu sobrenome e seu vilarejo, confessou Ricardo. Não acredito em coincidências, Beatriz. Que você esteja aqui depois de tantos anos deve significar algo. Naquela noite, Beatriz não conseguiu dormir. Os fios invisíveis que conectavam seu destino ao dos Mendes pareciam se tensionar, aproximando-a cada vez mais de Ricardo e de segredos que talvez nunca devessem ter sido revelados. Enquanto isso, em seu luxuoso apartamento no centro, Marcelo Mendes fazia uma ligação. Preciso que você investigue tudo sobre Beatriz Silva, ordenou. Há algo nessa mulher que ameaça nossos planos. E você sabe que não posso permitir que nada se interponha entre mim e o controle total do Império Mendes. Na escuridão de seu quarto, alheio às conspirações de seu primo, Ricardo contemplava uma velha fotografia de seu pai junto a uma bela jovem em uma praia. Pela primeira vez em anos, ele sentia que o peso dos segredos familiares poderia finalmente se aliviar graças à presença inesperada de Beatriz em sua vida. A notícia da promoção de Beatriz se espalhou pela Vila dos Mendes como a espuma das ondas na praia. Os sussurros da equipe de serviço transformavam cada canto da mansão em um ninho de especulações. Por que o inalcançável Ricardo Mendes havia mostrado tanto interesse por uma simples garçonete? Não confio nela, murmurou Sofia, a assistente pessoal de Marcelo, enquanto tomava café na cozinha com outros funcionários. Aparece do nada, e em menos de uma semana já tem acesso aos documentos privados da família. Talvez seja porque ela não anda buscando favores como outros, respondeu Tomás, o jardineiro mais antigo da mansão, lançando-lhe um olhar significativo que fez Sofia apertar os lábios com indignação. Beatriz tentava ignorar os rumores, concentrando-se em seu trabalho. A cada dia descobria novos detalhes sobre a relação entre sua avó e Antônio Mendes, uma história de amor que permanecera oculta por décadas. Uma manhã, enquanto revisava correspondências antigas, encontrou uma carta não enviada, escrita por Antônio. Minha querida Maria, quando receber esta carta, já terei cumprido com o compromisso que minha família arranjou. Me casarei com Vitória por obrigação, mas deve saber que meu coração sempre pertencerá a você e ao filho que carrega em seu ventre. Algum dia encontrarei uma maneira de reconhecê-lo. Para sempre seu, Antônio. Beatriz deixou cair a carta, sentindo que lhe faltava o ar. Sua avó estava grávida de Antônio Mendes. Poderia ser que seu pai... A possibilidade era demasiado avassaladora para processar.
Às vezes o passado nos alcança das formas mais inesperadas, disse uma voz às suas costas. Dona Regina a observava da porta da biblioteca com uma expressão indecifrável. A senhora sabia? Perguntou Beatriz com a voz trêmula. A mulher mais velha aproximou-se lentamente. Sirvo a esta família há mais de 40 anos. Muito pouco acontece na Vila dos Mendes sem que eu saiba. Fez uma pausa, como se me disse suas próximas palavras. Antônio amava sua avó. Quando soube que ela estava grávida, tentou romper seu compromisso com Vitória, mas seu pai o ameaçou deserdá-lo. Meu pai poderia ser... Beatriz não conseguiu terminar a frase. Um Mendes, sim. Dona Regina olhou-a diretamente nos olhos. O que faz de você uma herdeira? A voz fria de Marcelo ecoou da entrada da biblioteca. Seu rosto mostrava uma mistura de desprezo e preocupação. Que história conveniente você desenterrou, Beatriz. Imagino que já esteja planejando como reivindicar sua parte do império. Beatriz levantou-se, enfrentando-o. Não me interessam seus milhões. Só quero conhecer a verdade sobre minha família. Marcelo se aproximou ameaçadoramente. Eu a adverti sobre os segredos, menina. Alguns deveriam permanecer enterrados. Basta, Marcelo. A voz autoritária de Ricardo cortou a tensão como uma faca. Ele entrou na biblioteca a passos firmes, posicionando-se instintivamente entre Beatriz e seu primo. Continuaremos esta conversa em particular. Mais tarde, no escritório de Ricardo, o silêncio era tão denso que poderia ser cortado. Beatriz permanecia de pé junto à janela, observando o oceano que parecia conectar o passado com o presente, enquanto Ricardo examinava a carta que ela havia encontrado. Sempre soube que meu pai guardava um segredo, disse finalmente. A tristeza em seus olhos quando olhava na direção do vilarejo de Porto Sereno. Agora tudo faz sentido. Beatriz virou-se para ele. O que isso significa para nós? Ricardo aproximou-se e, pela primeira vez, Beatriz viu vulnerabilidade em seus olhos. Significa que o destino tem um estranho senso de humor, Beatriz. Se seu pai é filho de Antônio, isso nos tornaria... primos, completou ela, sentindo uma mistura confusa de emoções. Precisamos confirmar, decidiu Ricardo. Seu pai aceitaria fazer um teste de DNA? Beatriz pensou em seu pai, um homem orgulhoso, mas justo. Se for para descobrir a verdade, sim. Ele sempre me disse que minha avó nunca revelou quem era meu avô, mas que havia sido o amor de sua vida. Naquela noite, enquanto a mansão dormia, Marcelo reuniu-se secretamente com seus aliados. Se essa mulher resultar ser realmente uma Mendes, nossos planos se complicarão. O conselho diretor poderia considerar sua reivindicação, especialmente com Ricardo apoiando-a. O que sugere? Perguntou um de seus sócios, Lucas Almeida, herdeiro de uma família rival. Marcelo sorriu com malícia. Às vezes, para proteger um império, é preciso estar disposto a tudo, inclusive a eliminar as ameaças antes que se tornem problemas reais. Enquanto as conspirações se teciam nas sombras, Beatriz contemplava as estrelas da varanda de seu quarto. Sua vida havia dado uma volta completa em apenas alguns dias. De simples garçonete a possível membro de uma das famílias mais poderosas do país. Vovó, sussurrou para o céu estrelado, por que guardou este segredo por tanto tempo? O que Beatriz não sabia era que as respostas que buscava viriam acompanhadas de perigos que nunca imaginara, e que sua conexão com Ricardo ia muito além dos laços de sangue que poderiam uni-los. O vento salgado do mar agitava suavemente as cortinas da varanda, onde Ricardo e Beatriz tomavam café da manhã. 3 semanas haviam se passado desde a descoberta da carta, e um novo tipo de cumplicidade surgira entre eles. Ricardo havia insistido para que Beatriz se mudasse para um dos quartos principais da mansão, uma decisão que provocou ainda mais rumores entre os funcionários e a alta sociedade. Meu pai concordou com o teste de DNA, comentou Beatriz, mexendo distraidamente seu café. Ele virá amanhã. Ricardo assentiu, observando-a com uma intensidade que fazia Beatriz sentir um formigamento inexplicável. Independentemente do resultado, quero que saiba que sua presença na Vila dos Mendes tem sido reveladora para mim. Havia algo na forma como ele pronunciou essa última palavra que fez Beatriz levantar o olhar. Seus olhos se encontraram,
e por um instante o tempo pareceu parar. O possível parentesco entre eles pairava como uma sombra sobre os sentimentos que, silenciosamente, começavam a crescer. Senhor Mendes, interrompeu Dona Regina, entrando na varanda. A senhorita Costa chegou sem aviso prévio e exige vê-lo. Ricardo franziu o senho. Diga a ela que estou ocupado. Receio que seja tarde demais para isso, respondeu Fernanda, aparecendo atrás de Dona Regina com um elegante vestido cor de marfim que realçava sua figura. Seus olhos pousaram imediatamente em Beatriz, e um sorriso calculista se desenhou em seus lábios perfeitos. Vejo que os rumores são verdadeiros. A garçonete subiu notavelmente na hierarquia. Beatriz sentiu a hostilidade emanando de Fernanda como um perfume tóxico. Levantou-se com dignidade. Vou deixá-los para que conversem em privado. Não, disse Ricardo com firmeza, tomando suavemente sua mão. Fique, por favor. Esse simples gesto não passou despercebido por Fernanda, cujos olhos se estreitaram perigosamente. Que comovente, comentou com veneno na voz. Ricardo Mendes, o homem que recusou se comprometer comigo depois de 5 anos de relacionamento, agora defende uma ninguém como se fosse uma joia preciosa. Basta, Fernanda. A voz de Ricardo era cortante como aço. Beatriz é minha convidada e merece respeito em minha casa. Se veio para insultar, pode se retirar. A tensão era palpável. Fernanda olhou alternadamente para Ricardo e Beatriz, como se tentasse decifrar que tipo de feitiço esta simples mulher havia lançado sobre o poderoso empresário. Vim apenas informá-lo que o gala beneficente anual dos Almeida será neste fim de semana. Como presidente da Fundação Mendes, espera-se sua presença. Fez uma pausa calculada. E, naturalmente, sua acompanhante adequada. Depois que Fernanda se foi, um silêncio incômodo se instalou entre eles. Finalmente, Beatriz falou. Ela o ama. Ricardo suspirou, passando uma mão pelo cabelo em um gesto de frustração. Fernanda ama o que represento. Poder, dinheiro, status social. Nosso relacionamento sempre foi mais uma aliança estratégica do que uma conexão real. E por que terminou? Porque percebi que não podia passar o resto da minha vida com alguém que via nosso casamento como uma fusão empresarial, confessou, com uma honestidade que surpreendeu Beatriz. Meu pai cometeu esse erro, casando-se com minha mãe por obrigação enquanto amava outra mulher. Não quero repetir essa história. Seus olhares se encontraram novamente, e desta vez Beatriz não pôde ignorar o calor que se espalhava em seu peito. Era perigoso, era possivelmente proibido, mas algo entre eles crescia a cada conversa, a cada silêncio compartilhado. Sobre o gala, começou Ricardo mudando de assunto. Gostaria que me acompanhasse. Beatriz abriu os olhos com surpresa. Eu? Mas não pertenço a esse mundo. Precisamente por isso preciso de você lá, respondeu ele, com um sorriso que raramente mostrava. Você é a única pessoa que conheço que vê além das aparências, que valoriza o essencial. Naquela noite, enquanto Beatriz contemplava o vestido de grife que Ricardo havia mandado entregar em seu quarto, não podia evitar sentir que estava adentrando águas perigosas. O que aconteceria se o teste confirmasse que eram parentes? E se não fossem? Ambas as possibilidades a assustavam por razões muito diferentes. Longe dali, em um exclusivo restaurante do centro da cidade, Marcelo jantava com Lucas Almeida. Tudo está pronto para o gala, comentou Lucas, servindo-se de mais vinho. Será a oportunidade perfeita para colocar nosso plano em ação. Tem certeza de que quer seguir adiante? Marcelo sorriu com frieza. Meu primo cometeu um erro imperdoável ao aproximar tanto essa mulher do nosso mundo. Se ela for uma Mendes, poderá reivindicar parte das minhas ações. Não posso permitir isso. E se não for? Nesse caso, respondeu Marcelo, erguendo sua taça em um brinde sinistro, temos outros métodos para garantir que Ricardo perca tudo o que valoriza. O tabuleiro estava armado, e todos os jogadores começavam a mover suas peças em um perigoso jogo, onde o prêmio era o controle do Império Mendes, mas onde o verdadeiro tesouro, o coração de Beatriz, estava em jogo sem que ela soubesse. A mansão dos Almeida resplandecia sob as estrelas como um palácio de cristal. Centenas de luzes iluminavam os jardins,
enquanto a elite da sociedade desfilava com suas melhores galas. A chegada de Ricardo Mendes sempre causava expectativa, mas desta vez os murmúrios se intensificaram quando ele desceu de seu automóvel, oferecendo o braço a Beatriz. Ela usava um vestido azul noite, que se ajustava perfeitamente à sua figura, com detalhes prateados que lembravam as estrelas sobre o oceano. Seu cabelo negro, habitualmente preso, caía em suaves ondas sobre seus ombros. Não usava joias ostensivas, apenas pequenos brincos de prata que haviam pertencido à sua avó Maria. Todos estão nos olhando, sussurrou Beatriz, sentindo o peso de dezenas de olhares avaliadores. Ricardo inclinou-se ligeiramente em sua direção. Estão olhando para você, Beatriz, porque sua beleza genuína eclipsa todo o artificial deste lugar. O elogio fez suas bochechas corarem. Entraram no salão principal, onde a orquestra tocava uma valsa. Fernanda, que conversava com um grupo de socialites, quase deixou cair sua taça ao vê-los juntos. Senhor Mendes, que agradável surpresa, cumprimentou Lucas Almeida, aproximando-se com um sorriso que não alcançava seus olhos. E a senhorita deve ser Beatriz Silva. Marcelo nos falou muito sobre você. Beatriz percebeu a tensão imediata em Ricardo. Havia algo em Lucas Almeida que provocava uma desconfiança instintiva. Espero que tenham sido comentários favoráveis, respondeu Beatriz com um sorriso educado, mas cauteloso. Naturalmente, interveio Marcelo juntando-se à conversa. Estava contando a Lucas sobre sua extraordinária habilidade para descobrir segredos familiares. A ameaça velada não passou despercebida para Beatriz nem para Ricardo, que colocou protetoramente sua mão na parte inferior das costas de Beatriz. Com licença, prometi a Beatriz uma dança, disse Ricardo, guiando-a para a pista. A valsa envolveu o casal enquanto deslizavam com elegância natural entre os demais convidados. Beatriz, que nunca havia dançado uma valsa formal, surpreendeu-se seguindo perfeitamente os passos de Ricardo, como se seus corpos tivessem nascido para se moverem juntos. Você dança maravilhosamente bem para alguém que diz não pertencer a este mundo, comentou ele, com um sorriso que fazia seus olhos brilharem. Tive um bom professor, respondeu ela, lembrando-se de como Ricardo havia insistido em ensinar-lhe os passos básicos naquela mesma tarde. Embora tudo isso ainda me pareça um sonho estranho. A música os envolvia, criando uma bolha íntima no meio da multidão. Ricardo a olhava com tal intensidade que Beatriz sentia que ele podia ver até o fundo de sua alma. Há algo que devo lhe dizer, murmurou ele, aproximando-a um pouco mais. Os resultados do teste de DNA chegaram esta manhã. O coração de Beatriz deu um salto. E, antes que Ricardo pudesse responder, um estrondo de cristal quebrado interrompeu a música. Todos os convidados se voltaram para a origem do ruído. Uma bandeja de taças de champanhe havia caído no chão. Mas o que capturou a atenção de todos não foi o acidente, mas o que aconteceu depois. Ladra! Gritou uma voz. Era Sofia, a assistente de Marcelo, apontando acusadoramente para Beatriz. O broche de esmeraldas da senhora Almeida desapareceu e acabei de ver esta mulher saindo da sala privada onde ele estava guardado. Um silêncio sepulcral caiu sobre o salão. Beatriz sentiu o chão se abrir sob seus pés. Isso é absurdo, eu não... Revistam seus bolsos, sua bolsa, insistiu Sofia, com uma convicção que fazia duvidar até os mais céticos. A senhora Almeida, uma mulher idosa com um ar aristocrático, aproximou-se com expressão preocupada. Era uma relíquia de família. Se alguém a pegou, Ricardo colocou-se à frente de Beatriz, protegendo-a com sua presença. Esta acusação é ridícula. Beatriz esteve comigo a noite toda. Nem todo o tempo, interveio Marcelo com falsa preocupação. Eu a vi dirigindo-se ao corredor leste há uns 20 minutos, quando você falava com o embaixador. Beatriz sentiu todos os olhares sobre ela, julgando-a, condenando-a sem provas. Fui ao toalete, nada mais. Que se revista todo mundo, propôs Lucas Almeida com aparente equanimidade. Se a senhorita Silva é inocente, não terá inconveniente. A armadilha estava clara para Ricardo. Ele sabia que Marcelo e Lucas haviam orquestrado esta situação, provavelmente com a ajuda de Sofia. Mas recusar-se à revista só faria Beatriz parecer mais culpada. Adiante,
concordou Beatriz com dignidade, entregando sua pequena bolsa à senhora Almeida. Não tenho nada a esconder. A tensão era palpável enquanto a anfitriã examinava o conteúdo. De repente, sua expressão mudou. Aqui está, exclamou, tirando um delicado broche de esmeraldas e diamantes. Murmúrios indignados percorreram o salão. Beatriz empalideceu, sentindo que o mundo girava ao seu redor. Eu não... É impossível. Alguém deve tê-lo colocado ali. Que desculpa conveniente, comentou Fernanda com desprezo. A empregada ladra, pega com a boca na botija. Ricardo avaliou a situação em segundos. Sabia que Beatriz era inocente, mas também sabia que Marcelo e Lucas haviam planejado meticulosamente esta humilhação pública. Tomou uma decisão instantânea que surpreendeu a todos, inclusive Beatriz. Se Beatriz diz que não o pegou, então não o pegou, declarou com voz firme que silenciou os murmúrios. E quem questionar sua palavra, questiona a minha. A senhorita Silva tem minha absoluta confiança. Voltou-se para a senhora Almeida. Por respeito à senhora e à sua família, compensarei qualquer inconveniente que esta confusão tenha causado. Mas me recuso a permitir que caluniem minha acompanhante. O gesto de Ricardo, defendendo publicamente Beatriz apesar das aparentes provas contra ela, deixou os presentes atônitos. Marcelo e Lucas trocaram olhares de frustração, enquanto Fernanda apertava sua taça com tanta força que seus nós dos dedos ficaram brancos. Ricardo tomou suavemente o braço de Beatriz. Vamos embora. Durante o trajeto de volta à Vila dos Mendes, o silêncio no automóvel era ensurdecedor. Finalmente Beatriz falou. Por que me defendeu assim? Todos pensarão que sou culpada. Ricardo parou o carro junto a um mirante que oferecia uma vista panorâmica do oceano sob a luz da lua. Voltou-se para ela, tomando suas mãos entre as suas. Porque conheço você, Beatriz. Conheço seu coração, sua integridade. Sei que é incapaz de roubar ou mentir. Fez uma pausa, olhando-a nos olhos. E porque o que sinto por você vai além da razão. Mas os resultados do teste... Começou ela, temendo a resposta. Negativos, disse ele simplesmente. Seu pai não é filho de Antônio Mendes. Um turbilhão de emoções cruzou o rosto de Beatriz. Confusão, alívio e, finalmente, uma realização que a assustava e emocionava em partes iguais. Isso significa que não somos parentes, sussurrou. Não por sangue, confirmou Ricardo, aproximando-se lentamente dela. Mas há conexões mais profundas que o parentesco, Beatriz. O que está crescendo entre nós? Não terminou a frase. Não era necessário. Sob a luz prateada da lua, seus lábios se encontraram em um beijo que expressava tudo o que as palavras não podiam. Desejo, ternura e o começo de algo que ambos sabiam que mudaria suas vidas para sempre. Enquanto isso, na mansão Almeida, Marcelo observava a festa com expressão sombria. O plano falhou, comentou Lucas, aproximando-se com 2 taças de conhaque. Mendes a defendeu publicamente. Marcelo pegou a taça com um sorriso inquietante. Ao contrário, ele fez exatamente o que eu esperava. Escolher essa mulher acima de tudo. Agora conhecemos sua fraqueza. Ergueu sua taça em um brinde sinistro. As fraquezas, meu caro sócio, são a porta para a destruição. A chuva golpeava com fúria as janelas da Vila dos Mendes, como se o próprio céu quisesse descarregar sua ira sobre a terra. Beatriz observava a tempestade da biblioteca, envolta em um xale de lã, enquanto seus pensamentos giravam tão caoticamente quanto as nuvens no horizonte. Uma semana havia se passado desde o gala dos Almeida e o primeiro beijo com Ricardo. Uma semana de olhares furtivos, conversas em voz baixa e um magnetismo inegável que os atraía irremediavelmente um ao outro. No entanto, também tinha sido uma semana de dúvidas e temores. Como pode funcionar algo entre nós? Perguntava-se Beatriz, enquanto passava os dedos pela lombada de um livro antigo. Pertencemos a mundos completamente diferentes. A porta da biblioteca se abriu suavemente e Dona Regina entrou com uma bandeja de chá. A mulher mais velha havia mudado sutilmente sua atitude em relação a Beatriz, mostrando agora um respeito que antes não existia. O senhor teve que viajar à capital por uma emergência na empresa, informou, enquanto servia o chá fumegante. Pediu-me para dizer que voltará amanhã se o temporal permitir.
Beatriz assentiu, tentando ocultar sua decepção. Obrigada, dona Regina. A governanta a observou com atenção. Posso falar com franqueza, Beatriz? Claro. Em meus 40 anos servindo a esta família, nunca vi o Sr. Ricardo olhar para ninguém como olha para você, disse com seriedade. Nem mesmo para Fernanda Costa, com quem todos esperavam que se casasse. Beatriz baixou o olhar para sua xícara de chá. É isso que me assusta. As expectativas, as diferenças entre nós. Sabe por que sou tão leal aos Mendes? Perguntou dona Regina, sentando-se em frente a Beatriz, algo que nunca havia feito antes. Quando era jovem, trabalhava como cozinheira em um restaurante. Um dia, um cliente me acusou de roubar sua carteira. Ninguém acreditou em mim, exceto Antônio Mendes, que estava lá por acaso. Não só defendeu minha inocência, como me ofereceu trabalho em sua casa quando fui demitida. Como Ricardo me defendeu no gala, murmurou Beatriz, vendo o paralelismo. Os homens desta família valorizam a integridade acima do status social, continuou dona Regina. Antônio nunca pôde ficar com sua avó porque cedeu às pressões familiares. Ricardo é diferente. Demonstrou que está disposto a desafiar as convenções pelo que acredita ser certo. Quando dona Regina se retirou, Beatriz permaneceu pensativa. A tempestade aumentava lá fora, mas dentro dela começava a clarear algo fundamental. Seus sentimentos por Ricardo eram reais, profundos, aterrorizantes em sua intensidade. Anoitecia quando a eletricidade falhou em toda a mansão. Beatriz acendeu algumas velas e dirigiu-se à sala de música, um lugar que havia descoberto recentemente e onde costumava se refugiar. Um magnífico piano de cauda ocupava o centro do aposento. Sentou-se diante do instrumento e começou a tocar suavemente. A música sempre fora seu escape, um talento que herdara de sua mãe e aperfeiçoara em segredo durante anos. As notas de Chopin inundaram o recinto, misturando-se com o som da chuva em uma melodia hipnótica. Estava tão absorta na música que não percebeu a presença que a observava da porta, até que uma voz grave a sobressaltou. Não sabia que tocava piano. Ricardo estava ali, encharcado pela chuva, com o cabelo úmido colado à testa e uma expressão de assombro em seu rosto. Achei que estivesse na capital, disse Beatriz, levantando-se abruptamente. Consegui resolver o assunto mais rápido do que esperava e decidi voltar, apesar do temporal. Ele se aproximou lentamente. Não podia suportar mais um dia longe de você. A confissão tão direta e sincera fez o coração de Beatriz acelerar. Ricardo, isto que está acontecendo entre nós é a coisa mais real que já senti, completou ele, reduzindo a distância. Sei que é complicado, que há obstáculos, mas também sei que não quero renunciar ao que sinto. A luz das velas projetava sombras dançantes sobre seus rostos. Beatriz podia ver nos olhos de Ricardo uma vulnerabilidade que contrastava com sua habitual imagem de controle e poder. Tenho medo, confessou ela. Medo de que isto seja apenas uma miragem, de que um dia você acorde e perceba que pertencemos a realidades incompatíveis. Ricardo tomou suas mãos. Sabe o que meu pai me ensinou antes de morrer? Que seu maior arrependimento foi não ter lutado pelo amor verdadeiro. Renunciou à sua avó para manter as aparências, e essa decisão o perseguiu por toda a vida. Um relâmpago iluminou o aposento, seguido pelo estrondo do trovão. A tempestade parecia intensificar-se tanto fora quanto dentro deles. Toque para mim, pediu Ricardo. Por favor. Beatriz voltou ao piano. Seus dedos acariciaram as teclas e começou a interpretar uma peça que ela mesma havia composto. Uma melodia que falava de anseios, de encontros inesperados, de caminhos que se cruzam contra todo o prognóstico. Ricardo sentou-se ao seu lado, observando com fascínio o movimento de suas mãos. Quando a última nota se desvaneceu no ar, o silêncio que ficou estava carregado de emoção. Você é extraordinária, Beatriz Silva, murmurou ele, acariciando suavemente sua bochecha. Não apenas por seu talento, mas por quem você é. Corajosa, íntegra, autêntica em um mundo de falsidades. Seus lábios se encontraram, primeiro com suavidade, depois com uma paixão contida que ameaçava transbordar. A música, a tempestade, a escuridão iluminada por velas,
criavam um cenário quase mágico, afastado do mundo real e suas complicações. Quando finalmente se separaram, Beatriz apoiou sua testa contra a de Ricardo. Isto não será fácil, sussurrou. As coisas que realmente valem a pena nunca são, respondeu ele, entrelaçando seus dedos com os dela. Mas estou disposto a enfrentar qualquer obstáculo se estivermos juntos. A tempestade continuou açoitando a Vila dos Mendes durante toda a noite, mas dentro de seus muros, dois corações haviam encontrado um refúgio inesperado um no outro, desafiando as convenções sociais, os preconceitos e as maquinações que, sem que eles soubessem, continuavam tecendo-se nas sombras. O verdadeiro valor, pensou Beatriz enquanto observava Ricardo dormindo junto a ela no sofá da sala de música, não está em possuir riquezas, mas em ter a coragem de seguir o coração, mesmo quando o caminho parece impossível. Os raios do sol matinal filtravam-se através das cortinas do quarto de Beatriz, que dormia profundamente depois da intensa noite emocional. Uma suave batida na porta a despertou. Beatriz, você tem uma visita, anunciou Dona Regina com um tom preocupado. Seu pai está aqui. Completamente desperta de repente, Beatriz incorporou-se. Meu pai? Ele está bem? Parece alterado. Está esperando na sala principal. Beatriz vestiu-se apressadamente. Não havia planejado que seu pai conhecesse a Vila dos Mendes nestas circunstâncias. E menos ainda depois dos recentes acontecimentos com Ricardo. José Silva, um homem de 60 anos com o rosto curtido pelo sol e pelo mar, passeava nervosamente pela elegante sala. Ao ver sua filha, sua expressão suavizou-se momentaneamente antes de tornar-se grave novamente. Pai, o que aconteceu? Perguntou Beatriz, abraçando-o. É verdade? Exigiu saber José, com uma mistura de confusão e raiva. É verdade que você está envolvida com Ricardo Mendes? Beatriz empalideceu. Como... Todo o vilarejo fala disso, respondeu seu pai com amargura. Dizem que a filha de José Silva enfeitiçou o milionário, que você vive aqui como sua. Hoje não é o que você pensa, interrompeu Beatriz, sentindo que o mundo desmoronava ao seu redor. É complicado, mas garanto que... Beatriz? A voz de Ricardo ressoou da entrada. Avançou em direção a eles a passos firmes, estendendo sua mão a José. O senhor deve ser o pai de Beatriz, é um prazer conhecê-lo. José ignorou a mão estendida, olhando com desconfiança para o homem à sua frente. Que intenções tem com minha filha, senhor Mendes? A pergunta direta e sem preâmbulos fez Beatriz conter a respiração. Ricardo, no entanto, não pareceu surpreso. As mais honrosas, senhor Silva, respondeu com serenidade. Sinto um profundo respeito e admiração por Beatriz. O que está crescendo entre nós é sincero. José soltou uma risada amarga. Sincero? Um homem da sua posição com uma garota de vilarejo? Já vi essa história antes, senhor. Termina com corações partidos e promessas esquecidas. Beatriz notou como Ricardo se tensionava, mas mantinha a compostura. Entendo sua preocupação. Em seu lugar, eu sentiria o mesmo, mas garanto que meus sentimentos por Beatriz são reais. Pai, interveio Beatriz, você deveria se sentar. Há coisas que precisa saber. Durante a hora seguinte, Beatriz e Ricardo relataram a José tudo o que haviam descoberto. O amor proibido entre Antônio Mendes e Maria Silva, o teste de DNA que descartou o parentesco, os documentos encontrados. José escutava em silêncio com expressão indecifrável. Finalmente falou. Minha mãe nunca me disse quem era meu pai. Apenas que havia sido um amor impossível, alguém de quem teve que se separar por circunstâncias além de seu controle. Fez uma pausa, como se as próximas palavras lhe custassem um enorme esforço. Mas sempre soube que não era Antônio Mendes. Beatriz e Ricardo trocaram olhares de surpresa. Como pode ter tanta certeza? Perguntou ela. Porque Maria me confessou em seu leito de morte, respondeu José com voz embargada. Antônio amava sua avó, é verdade, mas não era meu pai. Meu verdadeiro pai era Miguel Almeida, o irmão mais novo da família rival dos Mendes. A revelação caiu como uma bomba. Ricardo levantou-se, visivelmente impactado. Almeida? Tem certeza? José assentiu.
Miguel e minha mãe se apaixonaram quando ele visitava Porto Sereno em segredo. Antônio os descobriu e prometeu proteger seu relacionamento, fingindo ser ele o apaixonado por Maria, para desviar as suspeitas de sua família. Por isso meu pai sempre olhava para Porto Sereno com tristeza, murmurou Ricardo. Não lamentava um amor perdido, mas a promessa que não pôde cumprir de proteger seu amigo e sua mãe. Beatriz tentava processar esta nova informação. Mas isso significa que você faz parte da linhagem Almeida, completou Ricardo. A família que agora conspira com Marcelo contra o Império Mendes. Um silêncio denso se instalou no aposento, rompido finalmente por José. Há algo mais que devem saber. Ontem recebi uma estranha visita em Porto Sereno. Um homem chamado Lucas Almeida me ofereceu uma soma considerável de dinheiro, em troca de convencer Beatriz a afastar-se de você, Ricardo. Aceitou? Perguntou Ricardo, estudando atentamente o pai de Beatriz. Claro que não, respondeu José com indignação. Disse a ele que minha filha toma suas próprias decisões e que nossa honra não está à venda. Ricardo assentiu com respeito. Agora entendo de onde vem a integridade de Beatriz. A conversa foi interrompida pela chegada apressada de Dona Regina. Senhor, desculpe a interrupção, mas há uma emergência. Marcelo convocou uma reunião extraordinária do Conselho Diretor para esta tarde. Parece que tentará tomar o controle da empresa. Ricardo franziu o senho. Com base em quê? Segundo Tomás, que o ouviu falando ao telefone, ele tem documentos que supostamente provam uma má gestão de sua parte, suficiente para que os acionistas votem por sua destituição. Documentos falsos, sem dúvida, murmurou Ricardo. Voltou-se para Beatriz e seu pai. Preciso cuidar disso imediatamente. Beatriz levantou-se. Irei com você. Não, Beatriz. Ricardo a deteve. Marcelo está jogando sujo e não quero expô-la a mais escândalos. Justamente por isso devo estar lá, insistiu ela com determinação. Já fui falsamente acusada uma vez. Não permitirei que usem mentiras para destruí-lo. José observava o intercâmbio com uma nova perspectiva. Via nos olhos de sua filha um brilho que reconhecia, o mesmo que sua mãe tinha quando falava do amor verdadeiro. Vá com ele, Beatriz, disse finalmente. Os Silva nunca fogem das tempestades. Enquanto Ricardo fazia ligações urgentes, preparando-se para a batalha corporativa que se aproximava, Beatriz retirou-se à biblioteca para ordenar seus pensamentos. A revelação sobre sua verdadeira linhagem dava um novo sentido a tudo o que havia ocorrido. Por que os Almeida quereriam destruir Ricardo com tanto empenho? Perguntava-se, repensando mentalmente o que sabia sobre a rivalidade entre as famílias. Quase por instinto, dirigiu-se aos arquivos que estava catalogando. Buscou documentos relacionados aos Almeida e encontrou uma pasta selada com o emblema dos Mendes. Dentro, havia um velho contrato datado de 1965, assinado por Antônio Mendes e Roberto Almeida, o pai de Lucas. O documento detalhava um acordo comercial que parecia rotineiro, mas na última página, uma cláusula escrita à mão e assinada por ambas as partes chamou sua atenção. Caso se descubra que Miguel Almeida teve descendência legítima ou ilegítima, ditos herdeiros terão direito a reclamar 30% das ações de investimentos Almeida Mendes, atualmente em posse da família Mendes. Beatriz sentiu que lhe faltava o ar. Este documento significava que ela, como neta de Miguel Almeida, poderia reclamar legalmente uma parte significativa do império empresarial. Agora tudo faz sentido, murmurou. Marcelo e Lucas não querem que eu descubra isso, por isso tentaram me desacreditar no gala. Com o documento em mãos, correu para buscar Ricardo. O destino a havia colocado em uma encruzilhada que nunca imaginara. Tinha em suas mãos o poder de reclamar parte de um império e, ao mesmo tempo, de proteger o homem que amava das conspirações que ameaçavam destruí-lo. As verdadeiras riquezas, pensou enquanto procurava Ricardo, não são as que se guardam em cofres, mas as que se encontram escondidas entre linhas nas histórias que nos foram negadas. A sede principal das empresas Mendes erguia-se imponente no centro financeiro da cidade, um edifício de vidro e aço que refletia o poder acumulado por gerações. Beatriz nunca havia estado lá, e a opulência do lugar contrastava violentamente
com a simplicidade a que estava acostumada. Tem certeza disso? Perguntou Ricardo enquanto o elevador privativo os levava ao andar executivo. Seu rosto mostrava preocupação, não pela iminente confrontação com seu primo, mas por expor Beatriz a um mundo de tubarões corporativos. Beatriz apertou o documento que havia encontrado contra o peito, completamente certa. Esta batalha é tanto minha quanto sua agora. Quando as portas do elevador se abriram, foram recebidos por Lúcia, a assistente pessoal de Ricardo, uma mulher de meia-idade com expressão grave. Todos os membros do conselho chegaram, informou, caminhando apressadamente junto a eles. Marcelo trouxe Lucas Almeida como consultor externo, embora todos saibamos que são aliados. Ricardo assentiu. Conseguiu descobrir quais documentos eles planejam apresentar? Aparentemente, são registros financeiros alterados que sugerem que o senhor desviou fundos da empresa para projetos pessoais. Lúcia baixou a voz. Também há rumores sobre seu relacionamento com a senhorita Silva. Marcelo está insinuando que o senhor perdeu a objetividade empresarial por distrações emocionais. Beatriz sentiu como a raiva crescia em seu interior. Não só queriam destruir Ricardo profissionalmente, mas também desacreditar o que havia entre eles, reduzindo-o a uma distração passageira. As portas da sala do conselho se abriram diante deles. 12 pessoas sentavam-se ao redor de uma grande mesa de mármore, todas com expressões que oscilavam entre a curiosidade e a desaprovação ao ver Beatriz. Marcelo, na extremidade oposta, sorriu com malícia. Vejo que trouxe companhia, primo, comentou com falsa cordialidade. Embora não me lembre de a senhorita Silva ser membro do conselho. A senhorita Silva está aqui como minha convidada pessoal, respondeu Ricardo com calma. E creio que todos agradecerão sua presença quando ouvirem o que ela tem a compartilhar. Marcelo tensionou-se visivelmente, trocando um olhar rápido com Lucas Almeida, que se mantinha em um discreto segundo plano. Antes de começar, interveio um dos membros mais antigos do conselho, um homem de uns 70 anos. Gostaria de saber exatamente por que foi convocada esta reunião extraordinária. Marcelo levantou-se, adotando uma expressão de pesar que Beatriz achou repugnantemente falsa. Com profunda dor, devo apresentar evidências de irregularidades financeiras na gestão de meu primo. Como acionista principal depois de Ricardo, é meu dever proteger o legado de nossa família. Começou a distribuir pastas entre os membros do conselho. Estes documentos mostram transferências suspeitas para contas offshore, decisões unilaterais que prejudicaram a empresa e... Fez uma pausa dramática, olhando diretamente para Beatriz. Evidências de nepotismo e conflitos de interesse em contratações recentes. Ricardo permanecia surpreendentemente sereno. Quando todos tiveram os documentos, simplesmente perguntou. Terminou, Marcelo? Seu primo assentiu com suficiência. Bem, porque receio que tenha cometido um grave erro ao fabricar essas acusações. Ricardo fez um gesto a Lúcia, que distribuiu novas pastas. Estes são os verdadeiros registros financeiros, certificados por 3 auditores independentes. Como poderão comprovar, não existe nenhuma irregularidade. A confiança de Marcelo começou a vacilar, mas rapidamente se recompôs. Esses documentos podem estar manipulados. Além disso, há a questão de sua distração pessoal. Olhou com desprezo para Beatriz. Você colocou em risco a reputação da empresa ao relacionar-se publicamente com uma ex-garçonete acusada de roubo, ainda por cima. Beatriz sentiu que todos os olhares se cravavam nela. Era o momento. Senhoras e senhores do conselho, começou com uma voz clara que surpreendeu inclusive Ricardo. Meu nome é Beatriz Silva, e até pouco tempo, efetivamente, trabalhava como garçonete na Vila dos Mendes. Não tenho vergonha de minhas origens humildes, nem de meu trabalho honrado. Aproximou-se do centro da mesa, depositando o documento que havia encontrado. Mas há algo que o Sr. Marcelo Mendes e o Sr. Lucas Almeida não querem que saibam. Algo que explicaria por que tentaram me desacreditar com acusações falsas. O interesse do conselho era palpável. Marcelo empalideceu quando reconheceu o documento. Este é um contrato assinado por Antônio Mendes e Roberto Almeida em 1965, continuou Beatriz.
Contém uma cláusula que estabelece que qualquer descendente legítimo ou ilegítimo de Miguel Almeida tem direito a reclamar 30% das ações de investimentos Almeida Mendes. Um murmúrio percorreu a sala. Lucas Almeida levantou-se abruptamente. Isso é absurdo. O que tem a ver essa cláusula obsoleta com a senhora? Beatriz olhou-o diretamente. Que sou neta de Miguel Almeida. Minha avó, Maria Silva, teve um filho com ele. Meu pai, José Silva. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Marcelo parecia a ponto de desmaiar, enquanto Lucas a olhava com uma mistura de horror e fúria. Isso é impossível de provar, balbuciou Marcelo. Pelo contrário, interveio Ricardo, temos provas genéticas que confirmam que José Silva não é filho de Antônio Mendes, como se rumoreava, e declarações juramentadas de testemunhas em Porto Sereno que conheciam o relacionamento entre Miguel e Maria. O conselho estava chocado. Uma das diretoras, uma mulher de aspecto severo, dirigiu-se a Beatriz. Se o que diz é verdade, senhorita Silva, poderia reclamar legalmente essas ações. É essa sua intenção? Todos contiveram a respiração. Beatriz sentia o peso dos olhares, as expectativas, as ambições e medos alheios sobre seus ombros. Olhou para Ricardo, cuja expressão não revelava nada, deixando-lhe total liberdade para sua decisão. Não, respondeu finalmente Beatriz, com voz firme. Não tenho interesse em reclamar essas ações. Meu propósito ao revelar isto não é obter poder ou riqueza, mas expor a verdade sobre as maquinações do senhor Marcelo e do senhor Almeida contra Ricardo. Marcelo soltou uma risada nervosa. Espera que acreditemos que você renuncia voluntariamente a uma fortuna? Que tipo de ingênua você acha que é este conselho? O tipo de pessoas que pode reconhecer a integridade quando a vê, respondeu o membro mais antigo, observando Beatriz com novos olhos. A senhorita Silva poderia ter nos chantageado com esta informação, mas escolheu a transparência. Ricardo tomou então a palavra. Proponho que este conselho vote agora sobre a continuidade de minha gestão, à luz de toda a informação apresentada. A votação foi rápida e contundente. 10 votos a favor de Ricardo, 2 abstenções e nenhum contra. Marcelo, derrotado, levantou-se para sair. Isto não acabou, murmurou ao passar junto a Beatriz. Você recusou uma fortuna hoje, mas chegará o dia em que se arrependerá de sua estúpida nobreza. Quando a sala se esvaziou, ficando apenas Ricardo e Beatriz, ele a olhou com uma mistura de assombro e admiração. Por que fez isso? Perguntou suavemente. Você tinha todo o direito de reclamar essas ações. Beatriz aproximou-se, tomando suas mãos entre as suas. Porque algumas coisas são mais valiosas que o dinheiro ou o poder, Ricardo. Não quero nada que possa ser obtido através de documentos legais ou direitos hereditários. A única coisa que desejo é ganhá-lo por mim mesma, com meu próprio esforço e mérito. Ricardo a atraiu para si, abraçando-a com força. Você é a pessoa mais extraordinária que já conheci, Beatriz Silva. Renunciou a uma fortuna por seus princípios. Não renunciei a nada que realmente valorizasse, respondeu ela, olhando-o nos olhos. Ao contrário, creio que hoje ganhei algo muito mais valioso, o respeito por mim mesma. Enquanto deixavam juntos o edifício corporativo, Beatriz pensava em como sua vida havia mudado em tão pouco tempo. De garçonete, a neta reconhecida de Miguel Almeida, de temer por seu emprego, a recusar uma fortuna por princípios. Mas, mais importante ainda, havia encontrado em Ricardo não apenas um amor inesperado, mas um companheiro que valorizava precisamente aquilo que a fazia ser quem era, sua integridade inquebrantável. O verdadeiro poder, refletiu, enquanto o carro avançava pelas ruas da cidade, não está no que podemos tomar, mas naquilo a que podemos renunciar mantendo intacta nossa essência. O escândalo não tardou a estourar. Na manhã seguinte, as manchetes dos jornais econômicos e das revistas de sociedade proclamavam em grandes letras: herdeira oculta dos Almeida renuncia à fortuna, e romance entre Ricardo Mendes e a neta secreta de Miguel Almeida. A Vila dos Mendes tornou-se o centro de um furacão midiático. Jornalistas acampavam nos arredores,
esperando captar imagens do casal que havia sacudido os alicerces da alta sociedade. Isto é uma loucura, comentou Beatriz, deixando cair o jornal sobre a mesa do café da manhã. Transformaram nossa história em uma novela. Ricardo sorriu com resignação. Bem-vinda ao meu mundo. A imprensa sempre foi obcecada pelos Mendes, e agora pelos Almeida Silva também. O telefone não parava de tocar. Chamadas de programas de televisão, revistas e jornais solicitando entrevistas exclusivas. Até mesmo haviam contatado os vizinhos de Porto Sereno, transformando o pequeno vilarejo de pescadores em uma atração turística improvisada. Seu pai ligou, informou Dona Regina, entrando com uma bandeja de café. Diz que os repórteres não o deixam em paz, mas que está lidando com a situação. Beatriz sorriu, imaginando seu pai, sempre reservado, enfrentando os jornalistas com sua característica dignidade. Deveria ir vê-lo. Tenho uma ideia melhor, propôs Ricardo. Por que ele não vem ficar aqui alguns dias? Estará mais tranquilo e poderemos planejar nosso próximo passo juntos. A sugestão surpreendeu agradavelmente Beatriz. A naturalidade com que Ricardo integrava seu pai em seus planos revelava a sinceridade de suas intenções. Naquela tarde, enquanto esperavam a chegada de José, Beatriz recebeu uma visita inesperada. Fernanda Costa havia aparecido na Vila dos Mendes, exigindo falar com ela a sós. Ricardo mostrou-se relutante. Você não precisa vê-la. Depois de como a tratou no gala... Tudo bem, tranquilizou-o Beatriz. Acho que posso lidar com esta conversa. Fernanda esperava na varanda, impecavelmente vestida e com uma expressão indecifrável. Quando Beatriz apareceu, observou-a de cima a baixo como se avaliasse uma rival. Devo admitir que você me surpreendeu, começou Fernanda sem preâmbulos. Quando a vi pela primeira vez, derramando champanhe sobre meu vestido, jamais imaginei que terminaria sendo uma Almeida e conquistando Ricardo. Beatriz manteve a compostura. Não sou uma Almeida, Fernanda. Sou Beatriz Silva, a mesma pessoa que era antes de descobrir minha linhagem. Fernanda sorriu com ironia. Que comovente humildade. Mas ambas sabemos que você já não é a simples garçonete. Ascendeu a um nível que nunca sonhou. Se veio para me insultar, vim para adverti-la, interrompeu a Fernanda, abandonando seu tom zombeteiro por um mais sério. Marcelo está furioso. Lucas Almeida, devastado. Ambos sentem que você lhes arrebatou algo que lhes pertencia. Não tirei nada deles, respondeu Beatriz com firmeza. Ao contrário, renunciei ao que legalmente poderia ter reclamado. Fernanda aproximou-se baixando a voz. Isso é precisamente o que os enfurece mais. Sua suposta nobreza os faz parecer o que são. Gananciosos e manipuladores. Fez uma pausa, olhando-a intensamente. Tenha cuidado, Beatriz. Não são homens que esquecem ou perdoam facilmente. A advertência parecia sincera, o que desconcertou Beatriz. Por que me diz isso? Achei que me odiasse. Uma sombra de vulnerabilidade cruzou o rosto perfeitamente maquiado de Fernanda. Odeio o que você representa. Alguém que conseguiu o que eu nunca pude. Não o dinheiro nem o status, mas o coração de Ricardo. Desviou o olhar. Conheci-o quando éramos adolescentes. Amei-o metade da minha vida, mas ele nunca me olhou como olha para você. A confissão pegou Beatriz de surpresa, que viu pela primeira vez a mulher real por trás da fachada de arrogância. Sinto muito, Fernanda, não sabia... Não preciso da sua pena, cortou-a secamente, recuperando sua pose altiva. Só vim adverti-la porque, apesar de tudo, respeito Ricardo e não gostaria de vê-lo arrastado à ruína. Dirigiu-se à saída, mas deteve-se um momento. Uma última coisa, haverá uma exposição beneficente de arte na próxima semana. Todos esperam que você compareça com Ricardo, como seu par oficial. Será sua apresentação à sociedade, por assim dizer. Não estrague tudo. Quando Fernanda se foi, Beatriz ficou pensativa. A advertência sobre Marcelo e Lucas a inquietava, mas mais ainda, a revelação sobre os verdadeiros sentimentos de Fernanda por Ricardo. Tudo bem? Perguntou Ricardo, encontrando-a ainda na varanda. Beatriz assentiu, decidindo não compartilhar toda a conversa. Fernanda me surpreendeu. Creio que sob essa fachada de frivolidade há uma pessoa com sentimentos mais profundos do que eu imaginava. Ricardo a observou com curiosidade.
Essa é sua qualidade mais extraordinária, Beatriz. Você sempre vê o melhor nas pessoas, mesmo naquelas que não a trataram bem. A chegada de José Silva à Vila dos Mendes trouxe uma nova dinâmica. O pescador, inicialmente desconfortável no ambiente luxuoso, logo encontrou um terreno comum com Ricardo. Ambos eram homens de princípios, apaixonados por seu trabalho e protetores com quem amavam. Uma noite, enquanto jantavam os três na varanda, sob as estrelas, Ricardo abordou um tema que havia estado considerando. Estive pensando no futuro da empresa, especialmente depois dos recentes acontecimentos. Começou, olhando para Beatriz e depois para seu pai. Quero diversificar nossos investimentos, e me ocorreu um projeto que poderia interessar a vocês. Beatriz e José trocaram olhares curiosos. Porto Sereno tem um potencial turístico enorme, mas preservando sua essência de vilarejo pesqueiro tradicional, continuou Ricardo. Estou considerando investir em um projeto de turismo sustentável que beneficie a comunidade local sem alterar seu modo de vida. José, que sempre havia sido defensor das tradições de Porto Sereno, mostrou-se cautelosamente interessado. Que tipo de projeto exatamente? Um pequeno hotel boutique que respeite a arquitetura local, tours de pesca artesanal, um mercado para que os pescadores vendam diretamente seus produtos a preços justos, explicou Ricardo. Tudo gerenciado pela gente do vilarejo, não por forasteiros. Beatriz observava com crescente admiração como Ricardo havia pensado em um projeto que unia seus dois mundos, o empresarial e o de suas raízes. Gostaria que o senhor supervisionasse o projeto, José, acrescentou Ricardo. Ninguém conhece melhor Porto Sereno e suas necessidades. A proposta deixou o pescador sem palavras. Era uma oportunidade de ajudar sua comunidade sem trair seus valores. E que papel eu teria em tudo isso? Perguntou Beatriz intrigada. Ricardo olhou-a com intensidade. O que você escolher, Beatriz? Você sempre disse que quer ganhar seu lugar por mérito próprio. Esta poderia ser sua oportunidade de demonstrar seu valor empresarial, se é o que deseja. Naquela noite, enquanto seu pai dormia em um dos quartos de hóspedes, Beatriz contemplava o mar de sua varanda, refletindo sobre a proposta de Ricardo. Não só ele estava oferecendo-lhe um futuro junto a ele, mas a possibilidade de construir algo significativo que honrasse suas origens e ajudasse sua comunidade. Seus pensamentos foram interrompidos por um ruído estranho vindo da biblioteca. Intrigada, dirigiu-se para lá encontrando a porta entreaberta e uma luz tênue no interior. Ao entrar, descobriu Marcelo revisando freneticamente os arquivos. — O que você faz aqui? Perguntou Beatriz, sobressaltando-o. Marcelo olhou-a com ódio. — Procurando o que me pertence por direito. Deve haver mais documentos, mais provas sobre os acordos entre nossas famílias. — Já é suficiente, Marcelo, disse Beatriz com firmeza. Você perdeu. O conselho apoia Ricardo, e eu renunciei a qualquer reivindicação sobre as ações. Marcelo aproximou-se ameaçadoramente. Isso é o que mais me enfurece. Sua falsa nobreza, sua atuação de santa desinteressada. Ninguém renuncia voluntariamente a uma fortuna, a menos que esteja planejando obter algo maior. Nem todos medimos o sucesso em termos de dinheiro e poder, respondeu Beatriz, mantendo-se firme apesar do medo que sentia. Então você é mais estúpida do que eu pensava, cuspiu Marcelo. Acha que Ricardo a amará quando a novidade passar? Quando se cansar de brincar de príncipe e Cinderela? Homens como ele sempre voltam ao seu mundo. As palavras de Marcelo, embora ditas com maldade, tocaram uma insegurança que Beatriz havia tentado reprimir. E se ele estivesse certo, e se tudo fosse perfeito demais para ser verdade? Você se engana sobre ele, disse, mais para convencer a si mesma que a Marcelo. Veremos, respondeu ele com um sorriso maligno. O tempo coloca cada um em seu lugar. E quando Ricardo se cansar de você, estarei lá para recolher os pedaços. Do Império Mendes, não do seu coração partido, é claro. Antes que Beatriz pudesse responder, a voz de Ricardo ressoou da porta. Acho que é hora de você ir embora, Marcelo, e desta vez para sempre. Marcelo olhou para seu primo com desprezo. Isto não acabou, Ricardo. Ninguém me humilha e sai impune. Você mesmo se humilhou com sua ganância e suas manipulações, respondeu Ricardo com calma.
Agora vá embora antes que eu chame a segurança. Quando Marcelo se foi, Ricardo aproximou-se de Beatriz, notando sua perturbação. Você está bem? Ele a machucou? Estou bem, assegurou ela, embora as palavras de Marcelo continuassem ecoando em sua mente. Só me perguntava, e se ele tiver razão? E se isto for apenas um sonho do qual eventualmente acordaremos? Ricardo tomou seu rosto entre as mãos. Beatriz, olhe para mim. O que sinto por você é mais real que tudo o que já conheci. Não a amo pelo seu sobrenome, seja Silva ou Almeida. Amo você pelo que é. Corajosa, íntegra, compassiva. Suas palavras dissiparam momentaneamente as dúvidas, mas algo havia mudado em Beatriz. A semente da insegurança havia sido plantada, e com ela, a consciência de que o caminho que haviam escolhido não seria fácil. O amor verdadeiro, pensou enquanto Ricardo a abraçava, não é aquele que nunca encontra obstáculos, mas o que tem a fortaleza para superá-los, um após o outro, sem perder sua essência no processo. A exposição beneficente de arte que Fernanda havia mencionado tornou-se o evento social mais esperado da temporada. Não só pelas valiosas obras que seriam leiloadas para arrecadar fundos para causas infantis, mas porque representaria a primeira aparição pública oficial de Ricardo e Beatriz como casal. Durante os dias anteriores, a Vila dos Mendes transformou-se em um turbilhão de atividade. Estilistas, consultores de imagem e assessores desfilavam pela mansão, todos contratados por Ricardo para assegurar-se de que Beatriz se sentisse confortável e preparada para sua estreia na sociedade. Isto é excessivo, protestou Beatriz quando chegou o quinto lote de vestidos de estilistas para que escolhesse. Não preciso de tanta roupa para ser eu mesma. Ricardo a observava com uma mistura de diversão e admiração. Eu sei, mas quero que você tenha opções. Não para impressionar ninguém, mas para que se sinta segura. Beatriz apreciava a intenção, mas não podia evitar sentir-se oprimida pela magnitude das mudanças em sua vida. Seu pai havia retornado a Porto Sereno para iniciar conversas com os líderes comunitários sobre o projeto turístico proposto por Ricardo, o que lhe havia deixado mais tempo para refletir sobre sua situação. Uma tarde, enquanto revisava a correspondência na biblioteca, um hábito que havia mantido apesar de já não ser tecnicamente seu trabalho, encontrou uma carta dirigida a Ricardo que chamou sua atenção. Remetente, a prestigiosa Academia de Belas Artes de São Paulo. Embora soubesse que não devia ler correspondência alheia, a curiosidade pôde mais. O conteúdo a deixou sem fôlego. Era um convite para que Ricardo ministrasse uma série de conferências sobre arte empresarial, mencionando especificamente seu excepcional olho para descobrir talentos emergentes, como demonstrado com a senhorita Beatriz Silva. Confusa, Beatriz continuou lendo, descobrindo que alguém havia enviado seus desenhos e pinturas, trabalhos que fazia em privado e que havia mostrado a pouquíssimas pessoas. A academia, apresentando-a como uma promissora artista autodidata. Procurava algo específico? A voz de Dona Regina a sobressaltou. Beatriz mostrou a carta. Sabe algo sobre isto? Alguém enviou meus desenhos à Academia de Belas Artes. A expressão de Dona Regina suavizou-se. Foi o Sr. Ricardo. Viu-a desenhando uma noite no jardim e ficou impressionado. Depois encontrou mais trabalhos seus. Ele mexeu nas minhas coisas? Perguntou Beatriz, sentindo uma mistura de violação de privacidade e choque. Não exatamente. Você deixou alguns esboços na biblioteca e ele os encontrou por acaso. Ficou tão impressionado que procurou mais trabalhos seus e contatou um amigo na academia. Beatriz não sabia como se sentir. Por um lado, o gesto de Ricardo demonstrava que valorizava seu talento. Por outro, havia agido sem consultá-la, tomando decisões sobre seu futuro artístico. Naquela noite, durante o jantar, abordou o tema diretamente. Encontrei a carta da Academia de Belas Artes, disse sem preâmbulos. Por que não me consultou antes de enviar meus desenhos? Ricardo pareceu genuinamente surpreso com seu tom. Queria que fosse uma surpresa. Pensei que ficaria feliz que seu talento fosse reconhecido. Não se trata disso, explicou Beatriz, tentando controlar sua frustração.
Trata-se de você ter tomado uma decisão sobre meu trabalho, sobre minha vida, sem me incluir no processo. A percepção pareceu atingir Ricardo. Você tem razão. Sinto muito, Beatriz. Estou tão acostumado a tomar decisões unilaterais na empresa que às vezes esqueço que nem tudo funciona assim. Tomou sua mão sobre a mesa. Foi um erro. Deveria ter falado com você primeiro. A sinceridade de seu pedido de desculpas desarmou Beatriz. Aprecio a intenção, Ricardo. De verdade. Só preciso que você entenda que não quero ser um projeto a ser melhorado ou uma protegida a ser lançada ao mundo. Quero ser sua companheira em igualdade de condições. É exatamente o que quero também, assegurou ele, e prometo lembrar disso no futuro. O dia da exposição chegou com uma mistura de antecipação e nervosismo. Beatriz havia finalmente escolhido um elegante vestido verde esmeralda, que, embora sofisticado, não a fazia sentir-se fantasiada. Queria honrar tanto sua nova posição quanto suas origens humildes. A Galeria Nacional estava repleta da elite social e empresarial. Todos os olhos se voltaram para eles quando fizeram sua entrada. Beatriz, de braço dado com Ricardo, manteve a cabeça erguida, consciente dos murmúrios que o seguiam. Respire, sussurrou-lhe Ricardo. Você é a mulher mais bela e autêntica deste lugar. Não se esqueça disso. As primeiras horas transcorreram surpreendentemente bem. Beatriz descobriu que seu conhecimento natural de arte, adquirido através de anos de autodidatismo e paixão, permitia-lhe manter conversas interessantes com críticos e colecionadores. Não precisava fingir ser outra pessoa. Seu genuíno entusiasmo resultava refrescante em um ambiente frequentemente artificioso. Você tem um olho excepcional, comentou um renomado crítico de arte depois de ouvir suas observações sobre uma das obras. Já considerou dedicar-se profissionalmente à arte? Antes que Beatriz pudesse responder, uma voz interrompeu. De fato, a senhorita Silva recebeu um convite da Academia de Belas Artes, interveio Ricardo com orgulho. Beatriz notou algo em seu tom, uma espécie de possessividade benevolente que a incomodou ligeiramente. Como se seu talento fosse de alguma maneira um mérito dele por tê-lo descoberto. Estou considerando várias opções para meu futuro, respondeu diplomaticamente. À medida que a noite avançava, Beatriz encontrava-se cada vez mais dividida. Por um lado, desfrutava genuinamente do ambiente artístico, das conversas estimulantes, da possibilidade de acessar um mundo que sempre havia admirado de longe. Por outro, sentia uma crescente pressão para adaptar-se, para tornar-se o que todos esperavam da nova parceira de Ricardo Mendes. O ponto de inflexão chegou durante o leilão principal. Uma das obras mais cotadas era um quadro de um artista local que retratava a vida dos pescadores da costa. Beatriz ficou cativada pela forma como o pintor havia capturado a dignidade e a força dessas pessoas, tão similares às de seu vilarejo. É lindo, comentou com Ricardo. Lembra-me tanto Porto Sereno, meu pai e seus amigos. Ricardo, percebendo sua emoção, sorriu. Então deveria ser seu. Antes que Beatriz pudesse protestar, Ricardo ergueu sua paleta, fazendo uma oferta extraordinariamente generosa, que deixou sem palavras os demais licitantes. Em segundos o quadro foi adjudicado a eles. Ricardo! Exclamou Beatriz, entre surpresa e mortificada. É dinheiro demais por um quadro. Nada é demais se faz você feliz, respondeu ele, como se a soma fosse insignificante. Foi nesse momento que Beatriz sentiu o peso da realidade cair sobre ela. Para Ricardo, esse gesto era natural, uma expressão de generosidade e amor. Para ela representava o abismo econômico e social que, apesar de todos os seus esforços, continuava existindo entre eles. Preciso de ar, murmurou, dirigindo-se a uma varanda lateral. A noite estava fresca, e as estrelas brilhavam em um céu límpido. Beatriz respirou profundamente, tentando acalmar a tempestade de emoções que a invadia. Não pertenço aqui, pensou com angústia. Não importa quantos vestidos de grife use ou quantas obras de arte conheça. Sempre serei a garota de Porto Sereno, tentando encaixar-se em um mundo que não é o meu. Um peso demasiado grande para seus ombros? A voz de Fernanda a sobressaltou. A mulher aproximou-se,
oferecendo-lhe uma taça de champanhe que Beatriz recusou com um gesto. Vi você escapar. Conheço essa sensação de asfixia. Não estou asfixiada, respondeu Beatriz na defensiva. Só precisava de um momento para mim. Fernanda sorriu com uma mistura de compreensão e tristeza. Você mente mal, Beatriz. Está experimentando o que eu senti durante anos. A constante pressão de ser quem todos esperam que você seja, enquanto perde de vista quem realmente é. A observação, surpreendentemente perspicaz, desarmou Beatriz. É tão evidente. Só para alguém que passou pelo mesmo, respondeu Fernanda, apoiando-se no parapeito. Ricardo é um homem extraordinário, mas seu mundo é uma gaiola dourada. Sei disso porque tentei viver nela durante 5 anos. Beatriz olhou-a com nova compreensão. Foi por isso que terminaram? Fernanda soltou uma risada amarga. Terminamos porque me tornei no que acreditava que ele queria. A perfeita socialite, a anfitriã impecável, a mulher troféu. Perdi minha essência no processo e quando Ricardo finalmente percebeu, já não reconhecia a mulher por quem se apaixonou. Suas palavras atingiram Beatriz com a força de uma revelação. Não estaria ela começando o mesmo caminho? Adaptando-se, moldando-se, transformando-se para encaixar-se no mundo de Ricardo? Não cometa meu erro, Beatriz, continuou Fernanda, com uma sinceridade que Beatriz nunca esperaria dela. Ricardo se apaixonou por você por sua autenticidade, sua força, sua integridade. Se perder isso tentando tornar-se no que acredita que ele deseja, acabará perdendo-o também. Com essas palavras, Fernanda a deixou só com seus pensamentos. Beatriz permaneceu na varanda, contemplando a cidade iluminada, enfrentando a encruzilhada mais difícil de sua vida. Como manter sua identidade enquanto navegava por um mundo tão diferente do seu? Era possível construir uma ponte entre suas duas realidades sem sacrificar nenhuma delas? O amor verdadeiro, refletiu lembrando as palavras de sua avó, não pede que você mude quem é, mas ajuda você a descobrir a melhor versão de si mesma. Com essa convicção renovada, respirou profundamente e retornou ao salão, onde Ricardo a esperava com uma mistura de preocupação e amor em seu olhar. A decisão que devia tomar não seria fácil, mas Beatriz sabia que qualquer caminho que escolhesse devia ser fiel ao seu coração. A semana seguinte à exposição trouxe consigo um silêncio reflexivo entre Ricardo e Beatriz. Ambos percebiam que se aproximava um momento decisivo em seu relacionamento, mas nenhum sabia exatamente como abordá-lo. Beatriz passava longas horas no jardim da Vila dos Mendes, desenhando o oceano e as flores, reconectando-se com sua paixão artística, que em meio ao turbilhão de eventos recentes havia ficado relegada. Ricardo, por sua parte, mergulhava no trabalho, dando espaço a Beatriz enquanto tentava decifrar o que estava acontecendo entre eles. Uma manhã, enquanto Beatriz tomava café da manhã sozinha na varanda, chegou um envelope da Academia de Belas Artes. Com mãos trêmulas, abriu-o. Era uma carta oficial oferecendo-lhe uma bolsa completa para estudar em São Paulo, com a possibilidade de expor suas obras em uma galeria associada. Boas notícias? Perguntou Ricardo, aparecendo silenciosamente na varanda. Beatriz entregou-lhe a carta. Ofereceram-me uma bolsa de estudos, uma oportunidade com a qual sempre sonhei, mas que nunca acreditei possível. Ricardo leu o documento, com uma mistura de orgulho e preocupação em seu rosto. É uma oportunidade extraordinária, Beatriz. Você deveria aceitá-la. Mesmo se significar que deva me mudar para São Paulo? Perguntou ela, estudando sua reação. Ricardo sentou-se diante dela, tomando suas mãos. Mesmo assim, não posso. Não quero ser a pessoa que a impede de seguir seus sonhos. A generosidade de sua resposta comoveu Beatriz. Ali estava um homem disposto a antepor a felicidade e o desenvolvimento dela a seus próprios desejos de tê-la por perto. Há algo mais, continuou Beatriz. Tenho pensado muito sobre nós, sobre meu lugar em seu mundo. E creio que preciso de tempo e espaço para encontrar meu próprio caminho, antes de poder estar completamente segura de que isto é o correto para ambos. Ricardo empalideceu visivelmente. Você está terminando comigo? Não, respondeu ela rapidamente. Estou pedindo tempo. Para crescer por mim mesma, para desenvolver minha carreira,
para estar segura de que quando estiver com você, será porque eu escolhi livremente, não porque me deslumbrei com seu mundo ou porque era o caminho mais fácil. Um silêncio pesado se instalou entre eles. Finalmente, Ricardo falou: Amo você o suficiente para respeitar essa decisão, embora me doa. Sua voz estava carregada de emoção contida. Quanto tempo você precisa? Não sei, confessou Beatriz com honestidade. O tempo suficiente para saber quem sou independentemente de você, de meu relacionamento com você, de tudo isto. Fez um gesto abarcando a luxuosa mansão. E enquanto isso? Perguntou ele, tentando manter a compostura. Enquanto isso, aceito a bolsa, mudo-me para São Paulo, desenvolvo minha arte. Beatriz respirou profundamente. E você continua com sua vida, com seus projetos, inclusive o de Porto Sereno, que é importante para minha comunidade. E nós? Insistiu Ricardo, com uma dor evidente em seu olhar. O que acontecerá com o que sentimos? Beatriz aproximou-se, acariciando suavemente sua bochecha. Se for real, se for tão forte quanto acreditamos, sobreviverá a esta prova. E quando nos encontrarmos novamente, será porque ambos o escolhemos, sem dúvidas nem inseguranças. Ricardo fechou os olhos, processando suas palavras. Quando os abriu, Beatriz viu neles uma mistura de tristeza e compreensão. Esperarei por você, disse simplesmente. O tempo que precisar. A notícia de que Beatriz Silva iria para São Paulo estudar arte correu como pólvora. Os rumores sobre um rompimento com Ricardo Mendes inundaram as revistas de sociedade, mas nenhum dos dois confirmou nem desmentiu nada. No dia da partida, Ricardo a levou pessoalmente ao aeroporto. A viagem transcorreu em um silêncio carregado de emoções contidas. Quando estiver instalada, me avisará? Perguntou ele enquanto esperavam no terminal. Beatriz assentiu. Claro, e gostaria de saber como avança o projeto em Porto Sereno. Seu pai está fazendo um trabalho extraordinário, comentou Ricardo, tentando manter a conversa em terreno seguro. A comunidade acolheu a ideia com entusiasmo. Estão orgulhosos por uma dos seus ter inspirado esta iniciativa. O anúncio de embarque interrompeu o momento. Beatriz pegou sua pequena mala. Havia recusado levar mais que o necessário, apesar da insistência de Ricardo, e enfrentou a despedida. Isto não é um adeus, murmurou, abraçando-o com força. Ricardo a segurou como se temesse que ela fosse se desvanecer. É um até logo, completou beijando-a suavemente na testa. Enquanto o avião decolava, Beatriz sentiu uma mistura contraditória de liberdade e perda. Olhando pela janela, viu como a costa que tanto amava se afastava, levando consigo uma parte de seu coração. Às vezes, pensou, recordando as palavras de sua avó, precisamos nos afastar do que amamos para descobrir o quanto realmente precisamos disso. São Paulo recebeu Beatriz com o burburinho característico de uma metrópole. Seu pequeno apartamento de estudante, modesto mas acolhedor, tornou-se seu refúgio e estúdio improvisado. A Academia de Belas Artes revelou-se tudo o que havia sonhado. Professores inspiradores, colegas apaixonados e um ambiente que alimentava sua criatividade. Os primeiros meses foram de adaptação e introspecção. Beatriz mergulhou completamente em seus estudos, permitindo que a arte canalizasse todas as suas emoções. O amor por Ricardo, a saudade de Porto Sereno, a incerteza sobre seu futuro. Seu trabalho tem uma profundidade emocional extraordinária, comentou seu professor principal, após examinar seu projeto semestral, uma série de quadros que retratavam a vida em Porto Sereno, mesclando cenas tradicionais de pesca com elementos simbólicos que representavam sua jornada pessoal. Há conflito em cada pincelada, mas também esperança. Beatriz sorriu. Estou tentando reconciliar dois mundos que habitam em mim. As notícias de Ricardo chegavam indiretamente, através de conversas com seu pai ou com Dona Regina, com quem, surpreendentemente, havia desenvolvido uma amizade epistolar. O projeto em Porto Sereno avançava com sucesso. O pequeno hotel boutique estava quase terminado, respeitando a arquitetura local. Os pescadores haviam formado uma cooperativa para oferecer experiências turísticas autênticas, e um mercado comunitário permitia vender seus produtos diretamente a visitantes entusiasmados. Beatriz
alegrava-se sinceramente pelo sucesso do projeto, mas não podia evitar sentir uma pontada de dor ao saber que Ricardo visitava regularmente Porto Sereno. Tão perto de seu lar, tão longe dela. Uma tarde de primavera, enquanto Beatriz preparava sua primeira exposição individual, uma honra incomum para uma estudante de primeiro ano, recebeu uma visita inesperada em seu estúdio na academia. Com licença, você é Beatriz Silva? Perguntou um homem idoso, de aspecto distinto e olhar aguçado. Sim, sou eu, respondeu ela, limpando nervosamente as manchas de tinta das mãos. Paulo Monteiro, crítico de arte do Jornal de São Paulo, apresentou-se estendendo sua mão. Ouvi falar muito do seu trabalho e queria vê-lo pessoalmente antes da exposição. Beatriz, surpresa e honrada, mostrou-lhe seus quadros. O crítico os observava em silêncio, tomando ocasionalmente notas em um pequeno caderno. Você tem um talento natural, senhorita Silva, comentou finalmente. Mas mais importante, tem algo a dizer. Seus quadros contam uma história de dualidade, de pertencimento e desenraizamento simultâneos. É exatamente o que tento expressar, confirmou Beatriz, impressionada por sua percepção. No entanto, continuou o crítico, percebo certa contenção, como se você temesse entregar completamente seu coração à tela. A observação, tão certeira, deixou Beatriz sem palavras. Era verdade. Por mais que tentasse canalizar suas emoções através da arte, havia uma parte de si mesma que mantinha guardada, protegida. A arte verdadeira exige coragem, senhorita Silva, continuou Paulo. A coragem de ser completamente vulnerável, de expor não apenas seu talento, mas sua alma. Naquela noite, após a visita do crítico, Beatriz não conseguiu dormir. Suas palavras ressoavam em sua mente, misturando-se com lembranças de Ricardo, da Vila dos Mendes, de tudo o que havia deixado para trás em nome de seu crescimento pessoal. Não estaria cometendo o mesmo erro que temia, mas em sentido inverso. Antes temia perder-se no mundo de Ricardo. Agora, temia entregar-se completamente às suas emoções, mesmo através de sua arte. Com esta revelação em mente, Beatriz enfrentou sua tela maior, a que havia reservado para a peça central de sua exposição. Até aquele momento, estava em branco, esperando uma inspiração que não terminava de chegar. Agora sabia por quê. Tinha tentado criar algo adequado para uma exposição prestigiosa, em vez de ser fiel ao seu coração. Durante 3 dias e 3 noites, mal comeu ou dormiu. Entregou-se completamente à criação de uma obra que sintetizava toda a sua jornada, desde a humilde garçonete de Porto Sereno até a artista emergente em São Paulo, passando pela Vila dos Mendes e sua história com Ricardo. Não era uma narrativa literal, mas uma explosão emocional de cores, texturas e símbolos que representavam transformação, amor, perda e esperança. Quando finalmente deu a última pincelada, desabou exausta, mas satisfeita. Havia criado a peça mais honesta e vulnerável de sua vida. A exposição foi um sucesso retumbante. A crítica de Paulo Monteiro no Jornal de São Paulo a catapultou ao reconhecimento imediato. Beatriz Silva não é apenas uma promessa da arte contemporânea. É uma voz autêntica que encontrou a coragem de falar com total honestidade. Sua obra-prima central, Duas Margens, é um testemunho dilacerante de como o coração humano pode habitar simultaneamente mundos aparentemente inconciliáveis e ainda assim encontrar beleza na tensão. Galeristas, colecionadores e críticos aproximaram-se de Beatriz durante a inauguração, oferecendo-lhe oportunidades que antes apenas sonhava. Mas em meio ao burburinho e às felicitações, seus olhos buscavam instintivamente uma figura que sabia que não encontraria. Veio alguém para vê-la, informou sua colega Ana, aproximando-se com expressão intrigada. Um homem idoso diz que é seu pai. Com o coração acelerado, Beatriz abriu caminho entre a multidão. De fato, José Silva esperava em um canto, visivelmente desconfortável em seu terno emprestado, mas transbordando de orgulho. "Pai!" exclamou Beatriz, abraçando-o com força. "Você não me disse que viria." "Queria fazer uma surpresa", respondeu José, olhando assombrado ao seu redor. "E que surpresa você me deu! Minha pequena Beatriz, toda uma artista famosa."
Beatriz riu, comovida pela presença de seu pai. Dificilmente famosa, pai, mas estou no caminho. Durante a hora seguinte, Beatriz mostrou-lhe suas obras, explicando o significado por trás de cada uma. José, embora não entendesse muito de arte moderna, compreendia perfeitamente a linguagem emocional de sua filha. Esta é especial, comentou, detendo-se diante de duas margens. Aqui está tudo, Porto Sereno, a Vila dos Mendes, sua história com ele. Beatriz assentiu, surpresa pela intuição de seu pai. Como está Ricardo? Perguntou finalmente, incapaz de conter mais a pergunta que ardia em seus lábios. José olhou-a com ternura. Trabalhando incansavelmente. O projeto em Porto Sereno é apenas uma parte. Ele iniciou uma fundação para preservar as tradições pesqueiras em toda a costa. Parece algo que ele faria, comentou Beatriz com um sorriso nostálgico. Ele vai a Porto Sereno a cada 2 semanas, continuou José. Sempre pergunta por você, embora tente disfarçar. O coração de Beatriz deu um salto. 6 meses haviam passado desde sua separação, e embora falassem ocasionalmente por telefone, suas conversas eram cordiais, mas superficiais, como se ambos temessem adentrar águas mais profundas. Ele está aqui, sabia? Disse José de repente, observando atentamente a reação de sua filha. Beatriz empalideceu. Aqui? Em São Paulo? Em São Paulo, sim. Na exposição, não. José suspirou. Veio comigo até a cidade, mas decidiu não comparecer. Disse que era o seu momento, que não queria roubar seu protagonismo nem pressioná-la. Beatriz sentiu uma mistura de decepção e compreensão. Era típico de Ricardo, respeitoso de seu espaço, mas presente de alguma maneira. Onde ele está? Perguntou com uma urgência que surpreendeu até a ela mesma. No Hotel Intercontinental. Voltamos amanhã para Porto Sereno. Beatriz olhou ao seu redor. A galeria estava cheia de pessoas influentes no mundo da arte, gente que poderia definir seu futuro profissional. Ficar era o lógico, o prudente para sua carreira. Com licença um momento, pai, disse, tomando uma decisão impulsiva. Há algo que preciso fazer. Tomou um táxi até o Hotel Intercontinental, com o coração batendo freneticamente. Não havia planejado este reencontro. Não sabia o que diria nem como reagiria ao vê-lo depois de tantos meses. Só sabia que precisava vê-lo, agora que entendia algo fundamental. A coragem que o crítico havia pedido para sua arte era a mesma que necessitava para sua vida. Na recepção do hotel, hesitou momentaneamente. E se Ricardo não quisesse vê-la? E se tivesse seguido em frente com sua vida? Coragem, Beatriz, disse a si mesma. O amor verdadeiro merece pelo menos esta oportunidade. Quando bateu à porta de sua suíte, os segundos de espera pareceram eternos. Finalmente, a porta se abriu e lá estava ele. Ricardo olhou-a como se estivesse vendo um fantasma ou um sonho. Usava roupas informais, o cabelo ligeiramente mais longo que antes, e em seus olhos brilhava uma mistura de surpresa e emoção contida. Beatriz, murmurou, seu nome como uma carícia em seus lábios. Você deveria ter ido à exposição, disse ela com um sorriso trêmulo. Não queria interferir no seu momento, respondeu ele, ainda sem se mover da porta. Você trabalhou duro por isso. Merece. Meu momento teria sido mais completo com você lá, confessou Beatriz dando um passo à frente. Minha vida é mais completa com você nela. Ricardo conteve a respiração. O que está dizendo, Beatriz? Que estes meses me ensinaram quem sou, o que quero, o que posso alcançar por mim mesma, respondeu ela. Mas também me mostraram que não preciso escolher entre minha independência e o amor. Posso ter ambos se for com você. Por um momento nenhum dos dois se moveu, como se o tempo tivesse parado. Então, como se uma barreira invisível tivesse se quebrado, Ricardo a atraiu para si, abraçando-a com a intensidade de quem recupera algo precioso que temia ter perdido para sempre. Senti sua falta todos os dias, confessou contra seu cabelo. Cada canto da Vila dos Mendes, cada pôr do sol em Porto Sereno me lembrava você. Beatriz afastou-se ligeiramente para olhá-lo nos olhos. Tenho medo, admitiu com honestidade. Medo de que nossos mundos continuem sendo muito diferentes, de que voltemos aos mesmos problemas. Nossos mundos já não são tão diferentes, Beatriz, respondeu Ricardo.
Você cresceu em sua carreira, encontrou seu lugar no mundo da arte, e eu aprendi a valorizar a simplicidade, a autenticidade que encontrei em Porto Sereno, em sua gente, em você. O que propõe então? Perguntou ela, embora em seu coração já conhecesse a resposta. Proponho que construamos nosso próprio mundo, disse Ricardo, tomando seu rosto entre as mãos. Um mundo onde você não precise escolher entre suas raízes e suas asas. Onde possa voar tão alto quanto desejar, sabendo que sempre terá um lugar para voltar. Beatriz sorriu através das lágrimas que começavam a se formar em seus olhos. Parece o mundo perfeito. Não será perfeito, corrigiu Ricardo. Haverá desafios, mal-entendidos, momentos difíceis. Mas os enfrentaremos juntos como iguais. Naquela noite, sob as estrelas de São Paulo, Beatriz e Ricardo selaram sua reconciliação com a promessa de um futuro comum, construído sobre alicerces mais sólidos. O respeito mútuo, a compreensão de suas diferenças e um amor que havia sobrevivido à prova mais difícil de todas, a distância e o tempo. O amor verdadeiro, pensou Beatriz enquanto voltavam juntos à galeria, onde seu pai e seus convidados esperavam. Não é um destino final, mas um caminho que se percorre dia a dia, escolhendo-se mutuamente a cada passo. 1 ano depois daquela noite em São Paulo, a Vila dos Mendes resplandecia sob o sol primaveril. A antiga mansão dos Mendes havia experimentado uma transformação sutil, mas significativa. Mantinha sua elegância clássica, mas agora emanava um calor que antes não possuía. No jardim, decorado com flores silvestres e luzes suaves, celebrava-se uma festa íntima. Não era o tipo de evento social a que a alta sociedade estava acostumada, mas uma celebração genuína que reunia pessoas de mundos aparentemente incompatíveis. Pescadores de Porto Sereno conversavam animadamente com executivos das empresas Mendes. Artistas emergentes que Beatriz havia conhecido em São Paulo compartilhavam a mesa com aristocratas locais. Dona Regina, que havia abandonado sua rigidez inicial, mostrava orgulhosamente a José Silva as melhorias na estufa que agora cuidavam juntos. No centro de tudo, Beatriz e Ricardo recebiam seus convidados com a naturalidade de quem encontrou seu lugar no mundo. Ela, vestida com um simples vestido branco com detalhes bordados tradicionais de Porto Sereno. Ele, com um terno informal que o fazia parecer mais acessível, menos o poderoso empresário e mais o homem. Quem teria imaginado este desfecho quando você derramou champanhe sobre Fernanda? Brincou Ricardo, tomando a mão de Beatriz enquanto observavam seus convidados. Beatriz riu, lembrando daquele dia que havia mudado sua vida. O destino tem um estranho senso de humor. Não foi o destino, respondeu uma voz às suas costas. Foi o amor verdadeiro. Fernanda Costa aproximou-se, elegante como sempre, mas com uma serenidade em seu rosto que antes não possuía. Ao seu lado, um homem de aspecto intelectual a olhava com evidente adoração. Fernanda, cumprimentou Beatriz com um genuíno calor. Fico feliz que tenha vindo. Não perderia por nada do mundo a inauguração da Fundação Silva Mendes, respondeu ela, com um sorriso sincero. Além disso, queria apresentar-lhes oficialmente André. É professor de literatura na universidade e, contra todas as probabilidades, conseguiu me apaixonar com sonetos em vez de diamantes. O homem apertou a mão de Ricardo e Beatriz. Fernanda me falou muito de vocês, de como sua história a inspirou a buscar algo autêntico em sua vida. Beatriz olhou surpresa para Fernanda, que deu de ombros com elegância. Digamos que a obstinada felicidade de vocês me fez repensar algumas coisas. Depois que Fernanda e André se afastaram para cumprimentar outros convidados, Beatriz apertou suavemente a mão de Ricardo. É hora, murmurou. Ele assentiu, dirigindo-se ao pequeno pódio instalado no jardim. O murmúrio de conversas diminuiu gradualmente quando Ricardo tomou a palavra. Queridos amigos, família, obrigado por nos acompanharem neste dia tão especial. Sua voz, habitualmente segura em conselhos administrativos e negociações milionárias, tremia ligeiramente pela emoção. Hoje celebramos não apenas a inauguração oficial da Fundação Silva Mendes, mas um sonho compartilhado que demonstra que é possível unir mundos aparentemente
incompatíveis. Beatriz juntou-se a ele no pódio, continuando com naturalidade. Esta fundação nasce de nossas experiências, de nossas origens diferentes, mas complementares. Seu objetivo é duplo: preservar as tradições pesqueiras e artesanais de comunidades como Porto Sereno e, simultaneamente, oferecer bolsas artísticas para jovens talentos dessas comunidades. Porque acreditamos, acrescentou Ricardo, que a verdadeira riqueza de nossa sociedade está na diversidade, no diálogo entre o tradicional e o moderno, em construir pontes em vez de erguer muros. José Silva, visivelmente emocionado, ergueu sua taça em um brinde silencioso à sua filha, e a quem, em breve, seria oficialmente seu genro. Ao seu lado, Marcelo Mendes, cuja relação com Ricardo havia melhorado gradualmente após um sincero arrependimento e vários meses de terapia, assentiu com respeito. Ao terminar a apresentação, os convidados foram guiados a uma tenda elegante, onde se exibia uma seleção de obras de arte. A exposição, intitulada Duas Margens, mostrava o trabalho de Beatriz junto com o de outros artistas de comunidades pesqueiras, todos bolsistas da nova fundação. "Estou orgulhoso de você", murmurou Ricardo enquanto percorriam a exposição de braços dados. "De nós." Beatriz sorriu, detendo-se diante de sua obra central, a mesma que havia pintado em São Paulo durante aqueles dias de revelação. "Percorremos um longo caminho, e ainda temos muito a percorrer", acrescentou ele, beijando suavemente sua mão, onde brilhava um anel de noivado, simples, mas belo, com uma pequena esmeralda que lembrava a cor do mar de Porto Sereno. Quando a festa terminou e os últimos convidados se foram, Beatriz e Ricardo caminharam descalços pela praia privada da Vila dos Mendes. A lua cheia iluminava o oceano, criando um caminho prateado sobre as águas. "Sabe o que nossa separação me ensinou?", refletiu Beatriz, enquanto seus pés deixavam marcas na areia úmida. "Que às vezes precisamos nos afastar do que amamos para valorizá-lo completamente." "E a mim ensinou", respondeu Ricardo, "que o verdadeiro poder não está em possuir ou controlar, mas em ter a coragem de soltar, de confiar." Detiveram-se, contemplando o horizonte onde o céu e o mar pareciam fundir-se em um só. "Minha avó costumava dizer que o amor verdadeiro é como o mar e o céu", comentou Beatriz, apoiando a cabeça no ombro de Ricardo. Aparentemente separados, diferentes em essência, mas unidos eternamente no horizonte, onde é impossível distinguir onde termina um e começa o outro. Ricardo a envolveu em seus braços, enquanto as ondas acariciavam suavemente seus pés. "Gosto dessa imagem. Duas naturezas distintas que encontram seu ponto de união sem perder sua essência. Como nós", murmurou Beatriz, erguendo o rosto para ele. "Como nós", confirmou Ricardo, selando a promessa com um beijo que sabia a futuro, a esperança, a um amor que havia superado todas as provas. Ao longe, as luzes de um pequeno barco pesqueiro retornando a Porto Sereno piscavam na escuridão, enquanto as estrelas brilhavam sobre a Vila dos Mendes. Dois mundos, duas realidades que haviam encontrado a maneira de coexistir, de enriquecer-se mutuamente, graças à ponte mais poderosa de todas, o amor verdadeiro. E naquele momento perfeito, sob o mesmo céu que havia contemplado suas dúvidas, seus medos e suas esperanças, Beatriz e Ricardo compreenderam que o final de sua busca era, na realidade, apenas o começo de sua história juntos. Uma história que, como o oceano, teria suas tempestades e suas calmarias, suas marés altas e baixas, mas que sempre, sempre encontraria seu caminho para o horizonte compartilhado.